Flamengo vai chegar a 2 bilhões, Bruno Prado. 2 bilhões de faturamento. Flamengo, o próprio BAP disse, né? Só quero saber de tornar o Flamengo uma potência. Quero mais saber de porra nenhuma. Foi o que o BAP falou. Eu quero fazer do Flamengo uma potência. E no primeiro ano, o cara já conquista uma Libertadores e pode conquistar um campeonato brasileiro hoje no Maracanã, né? Ele até provocou, disse, não fica puto hoje não, deixa pra ficar puto tudo junto na quarta-feira, né? Pros rivais, ele mandou esse recado numa entrevista lá que o presidente do Flamengo deu. Agora, 2 bilhões, Bruno, de faturamento. E o Flamengo que mal terminou o ano não terminou, falta o Brasileiro, falta aí o Mundial, né? De clubes, mas que já começa a se falar na janela de transferências do Flamengo. E hoje saiu a notícia de que o Brazão, né, o goleiro do Santos, já entrou na pauta do Flamengo. Saiu a informação nas redes sociais e também já na imprensa de que o Gabriel Brazão voltou à pauta do Flamengo e agora o Flamengo prepara uma investida pelo goleiro. Por que o Flamengo vai atrás de um goleiro? Porque o Matheus Cunha já assinou um pré-contato com o Cruzeiro, ele que é o reserva hoje imediato do Rossi, e o Flamengo vai buscar um goleiro ali, ou para ser o reserva com o Rossi, ou para brigar por uma vaga de titular com o Rossi, que virou ídolo, na minha opinião, nesse ano. Falei nas minhas redes sociais e falo aqui, queimou a minha língua. É o que eu falo, eu não sou igual os coleguinhas aí da imprensa, que falam uma coisa e depois mudam sem assumir nada, né? O Palmeiras vai ganhar. O Palmeiras vai ganhar tudo. Daqui a pouco, nossa, Flamengo do jeito que tá, vai atropelar todo mundo. Eles mudam sem assumir o que falaram. Um bando de merda que falaram. Eu não. As merdas que eu falo, eu assumo. E eu falei algumas vezes que eu não achava o Rossi goleiro para ser titular do Flamengo. O Rossi cresceu. O Rossi, para mim, merece ser o rei da América, tá? Merecia ter sido eleito o melhor jogador da Libertadores, porque, para mim, quem salvou a Libertadores do Flamengo foi o Rossi. Eu vou listar aqui. O Rossi pegou aquela bola dentro da pequena área no último minuto contra o Deportivo Táchira. Seria uma eliminação vexaminosa do Flamengo. O Flamengo acabou campeão. Se não fosse o Rossi, poderia ter tido uma eliminação na primeira fase contra o fraquíssimo Táchira. Depois, ele é decisivo na disputa por pênaltis contra o Estudiantes. Contra o Racing, ele fez pelo menos 3 defesaças contra o Racing no segundo jogo. Ou seja, o Rossi, ele foi o cara dessa Libertadores. E agora, um Flamengo que vai atrás de algum goleiro, provavelmente para ser reserva de um Rossi que se firmou. É um bom nome o Brazão. E outra, Bruno, tende que o Flamengo se torne um time quase imbatível nos próximos anos no futebol brasileiro? Ou Cruzeiro e Palmeiras vão bater de frente sempre porque também estão com muito dinheiro? Vale lembrar, Palmeiras investiu 700 milhões de reais e deve investir ainda mais. E o Cruzeiro, o Pedrinho já deixou claro, vai investir pesado porque ele quer disputar todos os títulos no ano que vem, Bruno. O futebol com constância, se disputar com constância, 80% é dinheiro. Aí outros 20% são outros fatores. Mas 80% é dinheiro. Por que o Bayern de Munique é campeão alemão quase todo ano? Porque ele tem mais dinheiro que os outros. Por que o Paris Saint-Germain, desde que foi comprado pelo Qatar, é campeão francês quase todo ano? Porque tem mais dinheiro. E em qualquer liga que você buscar, é mais ou menos isso. Tem algumas ligas que são mais equilibradas porque não tem times com muito mais dinheiro que os outros. A Itália, por exemplo, hoje é uma liga equilibrada, porque não tem nenhuma superpotência na Itália. A Argentina mesmo, né? O River até tem um pouco mais, só que também a Argentina é mata-mata, é uma confusão enorme, então não dá para levar muito em conta também, porque mudam toda hora, aí faz mata-mata, aí muda de novo, então não dá para levar muito em conta isso. Mas o dinheiro, ele é fundamental para você brigar sempre pelos títulos. Ganhar ou não, aí depende de outros detalhes. Eu não vejo aqui no Brasil alguém se tornar imbatível não por fatores que são muito do Brasil.
Eu não vejo assim, o Flamengo vai ser imbatível, ou o Palmeiras, ou se o Corinthians se organizar daqui a pouco. Como lá, em um momento também falava que o São Paulo poderia ser imbatível, o soberano, né, como o São Paulo se auto-intitulou, né, o que talvez esse apelido tenha sido o começo do fim, né, mas enfim, é uma coisa completamente sem noção. Mas esse ser imbatível aqui no Brasil é muito difícil, é uma utopia, por alguns motivos. Primeiro, porque aqui é tudo uma loucura, né? Se você perde, você é o pior do mundo, não presta mais, o técnico tem que ir embora. O Flamengo troca de técnico todo ano, né? Esse ano é uma exceção. Então, qualquer derrota pode virar tudo de ponta cabeça. E isso já atrapalha. Você não consegue ter uma estabilidade. As pessoas não aceitam perder. As pessoas, elas participam de um jogo e acham que vai ganhar todos. Se perde, não aceita. Isso causa instabilidade em todos os clubes. E no Flamengo acontece muitas vezes. Do dia para a noite, por causa de 2 jogos, vira tudo uma porcaria, tem que trocar tudo, ninguém mais presta, o técnico tem que ir embora, esse jogador não pode mais vestir a camisa do clube. Então isso impede que tenha uma estabilidade. Outra coisa que impede, o calendário. O calendário não permite que você jogue bem quase todos os jogos do ano. O calendário não deixa, o calendário equilibra as coisas. Calendário, viagem, gramado, as distâncias de um lugar para o outro, temperatura, não permite que você jogue em altíssimo nível muitos jogos no ano. Você tem que tentar jogar em alto nível os mais importantes. Não tem como. E outra coisa que não permite que tenha time imbatível aqui. Por mais que você tenha dinheiro, você consegue ser dominante aqui. Mas você está num país que é comprador no continente. Isso é um fato que aconteceu nos últimos anos, mas mundialmente ele é vendedor. Então você vai ter jogadores muito bons, talvez os melhores, né, que estão no continente, só que você não vai ter os melhores do mundo aqui. E os melhores do continente não são tão melhores que os outros. Os melhores mesmo estão na Europa. O Estevão, hoje, para mim, o jogador mais talentoso ali do futebol dos brasileiros, assim, excluindo o Neymar, que está numa parte final de carreira, que é outra situação. O Estevão jogou aqui 1 ano e pouco. Por quê? Porque quem tem mais dinheiro leva ele para lá. E o Estevão era um cara que você poderia dizer, né, ele é muito melhor que todo mundo. Não, ele poderia, mas ele não fica aqui. O Lino, que o Flamengo pagou 22 milhões de euros, ou o Vitor Roque, que o Palmeiras pagou 25, pelo valor você fala, não, esses caras devem ser muito melhores que os outros que jogam aqui. E não são. Por isso que acho que por esses 3 fatores não tem como ser imbatível no Brasil. Calendário, instabilidade, porque ninguém aceita perder, vira uma loucura do dia para a noite, e o mercado, porque os melhores, que são muito melhores que os outros, eles não ficam aqui. Então você pode ter os melhores que estão aqui, mas os melhores que estão aqui não são muito melhores que os outros. Então há um equilíbrio. Tanto que fora de casa, Flamengo e Palmeiras tiveram dificuldade o campeonato inteiro. O Flamengo jogou 2 vezes em Fortaleza contra os 2 times cearenses que brigaram para não cair, estão brigando ainda. Ele não ganhou de nenhum dos 2. O Flamengo foi jogar na Vila Belmiro com o Santos, que está brigando para não cair, e perdeu. Você vai jogar em Caxias, é jogo duro. Você vai jogar no Barradão, é jogo duro. Porque há uma diferença, mas essa diferença ela não é tão grande porque os melhores vão embora e o calendário não permite que você jogue bem sempre. Então você vai às vezes jogar lá no Barradão com o Vitória, totalmente extenuado, e aí dá jogo equilibrado. Mas tem uma coisa também, né? Em quase nenhum campeonato tem alguém imbatível. Só no da Alemanha, que é o Bayern, né? Na Alemanha tem o Bayern de Munique. Até na Espanha. O Real Madrid é sempre favorito, mas tem o Barcelona. O Barcelona está sempre brigando de igual para igual. Na Inglaterra tem Liverpool, tem City, tem Liverpool e o City, que na minha opinião são os principais. Tem o Arsenal e o Chelsea, que hoje estão se fortalecendo muito também, mas não passa muito disso. Depois vai ter o Tottenham, vai ter o United, sempre tem algum. Agora, que o Flamengo vai se distanciando, né, em investimento, em faturamento, vai, Mauro César Pereira. Sei que você não gosta de falar de janela, agora o nome do Brasão está em toda a imprensa e nas redes sociais. Eu mesmo não apurei nada sobre isso, mas está se dizendo que o Flamengo já começou a investida no goleiro do Santos. Quero saber se você sabe alguma coisa. E outra, se não quiser falar da janela, mas falar desse faturamento do Flamengo, Mauro. Se você acha que o Flamengo pode ficar muito à frente dos outros times brasileiros, ou concorda com o Bruno que não,
que sempre vai ter um equilíbrio no Brasil pelo calendário. Eu acho que o Flamengo precisa, aumentando o faturamento, fazer um caixa para a construção do estádio, né? Que era o plano, né? Eu acho que isso é importante. Separar todo ano uma grana boa para poder tocar a obra daqui a algum tempo. E acho que se o Flamengo tiver essa superioridade financeira, tiver mais dinheiro para investir, depende de investir direito, né? Se investir direito, vai ter vantagem. Se investir bem, investir corretamente, fizer trabalhos consistentes, mantendo o técnico bom, o Flamengo vai levar vantagem, vai ganhar mais campeonatos. Isso aí é inevitável. Acho que não vai. Acho que nem existe esse equilíbrio hoje, não vai haver. Eu acho que o equilíbrio às vezes existe pela incompetência que o Flamengo demonstrou algumas temporadas na gestão e também pelo surgimento de times bancados com dinheiro de fora, não gerado pelo clube, que é SAF, etc. Foi o Atlético, o Botafogo, o Cruzeiro esse ano, que você não sabe, que não é sustentável, depende do dinheiro que alguém coloca ali dentro, né? Mas o clube não gera essa receita, é diferente do Flamengo. O Flamengo gera a receita que o sustenta. Quem não é capaz de gerar essa grana, evidentemente vai ficar durante um tempo ali, mas não consegue se manter por tanto tempo, que tem uma hora que essa fonte seca, né? Mais cedo ou mais tarde. Então, eu acho que assim, a perspectiva para o Flamengo é muito boa. É muito boa de continuar faturando alto e tendo times fortes. É até diferente do Palmeiras. O Palmeiras depende muito de receita não recorrente, que é venda de jogador. O Flamengo não é tão dependente assim. É só analisar os balanços que você percebe isso. Então eu acho que a condição do Flamengo é uma condição muito favorável. Se a gestão do futebol for correta, sem dar ouvido para Flamengo Mimi, eu acho que a tendência é que o Flamengo continue disputando e ganhando títulos importantes. É um Flamengo, né, Piperno, que vai virando uma potência de muito dinheiro. Converte muito, que é o que a gente sempre fala, principalmente Flamengo e Corinthians, né? Não dá para aceitar que Flamengo e Corinthians vivam situações ridículas como o Flamengo viveu há alguns anos e o Corinthians vive hoje, porque são torcidas gigantescas, Piperno. Cara, se você fizer um trabalho certo com torcidas tão grandes assim, não tem como você não movimentar tanto dinheiro, Fábio Piperno. Eu vejo jogos do Flamengo como o de hoje, no Maracanã, ônibus para tudo que é lado no Rio de Janeiro. Você vai na Gávea, que é a sede social do Flamengo, vários ônibus de excursão vindo de Minas, vindo de tudo que é lugar do Brasil, só para ver um jogo. Então, é uma dimensão surreal. E outra, Piperno, o Palmeiras é o que mais bate de frente. Pedrinho do Supermercados BH já deixou claro, eu vou brigar por tudo, mas vai ficar cada vez mais difícil brigar com o Flamengo com relação a dinheiro, né, Piperno? O Cruzeiro ele pode lutar para ser o Atlético de Madrid do Brasil, né? Uma terceira força, quem sabe? Precisa ver qual vai ser o fôlego do Pedrinho para bancar esse investimento. Esse ano, o Flamengo vai ser o clube de maior faturamento e o Palmeiras de maior superávit. O Palmeiras já deu mais ou menos 350 milhões de superávit até o final do terceiro trimestre. E por que isso acontece? Porque o Palmeiras hoje tem de 80 a 100 jogadores, esse número oscila um pouco, conforme aí o interlocutor, que saíram do Palmeiras sem jogar no profissional ou tendo poucos jogos pelo time profissional e que se espalham pelo mundo hoje. Por exemplo, o Como contratou um zagueiro, um menino de 18 anos, foi o ano passado para lá, e esse garoto rendeu ao Palmeiras 2 milhões de euros. E o Como, inclusive, emprestou outro dia para o Spezia, porque agora tem 19 anos e jogou no Sub-20 da Itália. Por que eu estou pegando esse exemplo? Porque o Palmeiras ele está exportando muitos garotos e mantendo frações em cada um deles. Ou seja, esse bolo ele vai crescer cada vez mais. O Palmeiras vai faturar cada vez mais com esses jogadores que são praticamente desconhecidos, até mesmo do torcedor palmeirense. Porque eles saem muito jovens, em muitos casos, sem ter jogado no time profissional e vão continuar dando dinheiro por muito tempo, porque são frações. Como, por exemplo, Gabriel Silva, que está lá em Portugal, um time pequeno, o Kevin, que recentemente saiu do Shakhtar e o Palmeiras acabou abocanhando uma parte. Então, isso está fazendo com que o bolo cresça muito, o superávit seja muito grande. É claro que o Flamengo, ele tem
outras fontes de receita, tem um patrocínio maior, o Flamengo tem a questão de jogar em um estádio maior. Se o Maracanã hoje pudesse receber 100, 120 mil pessoas, certamente ele estaria quase lotado. Agora, na final da Libertadores, a gente pôde conversar com rubro-negros do Brasil inteiro. O Flamengo tem essa capilaridade. Então, o Flamengo, ele tem capacidade de gerar receita em praticamente todo o país. Então, eu acho que, assim, a distância do Flamengo e do Palmeiras para os demais, ela tende a crescer muito. Eu, honestamente, não acredito que nenhum outro clube, né, no curto e no médio prazo, possam, pelo menos na questão de grana, se equiparar a eles. Agora, numa temporada ou outra, pode acontecer, por exemplo, o que ocorreu em 2023. O Fluminense, de forma brilhante, ganhou Libertadores. Mas eu acho que esse tipo de façanha vai ser algo cada vez mais de exceção no futebol brasileiro. Porque isso é até uma pergunta que cabe a gente fazer, porque o Piperno falou, Cruzeiro vai ser um Atlético de Madrid. Depende do que a gente acha que o Pedrinho vai colocar, né, Piperno? Porque o Pedrinho também pode ser aquele dono que vai investir pesado. E aí que pode fazer frente com qualquer um. Se ele tira do bolso agora, vai R$1 bilhão para investir no time dele, ele vai montar um timaço. Agora a questão é, até quando ele vai conseguir fazer esse tipo de coisa? Porque o Cruzeiro tem um problema de geração de receitas que é muito diferente dos outros dois. Primeiro que ele está num mercado consumidor menor. Né? Minas Gerais não tem o mesmo potencial de consumo de São Paulo e até mesmo do Rio. Segundo, tem uma torcida que não é tão grande. Então, a capacidade de gerar outras fontes de receitas, ela fica cada vez, ela é muito mais restrita. A não ser que, por exemplo, em paralelo a esses investimentos maiores, ele tenha, por exemplo, um investimento em categoria de base que transforme aquilo numa fábrica, que faça daquilo uma fábrica de jogadores. Aí sim é possível dar sustentabilidade de longo prazo a um modelo vencedor. Mas até agora eu não vi isso.